Esses dias aconteceu um debate entre o padre José Eduardo e o pastor Tassos, lá no podcast Inteligência Limitada. Eu vou falar hoje sobre as minhas impressões sobre esse debate como um ex-protestante, agora católico, e eu acho que você devia ver esse vídeo porque aqui eu quero mostrar um pouco da perspectiva de como um protestante pensa dentro de um debate e como um católico pensa dentro de um debate. Eu já estive dos dois lados e consigo entender e compreender o que está acontecendo de uma maneira por experiência, né? Então eu vou levantar algumas questões que normalmente as pessoas não levantam e que pelo menos eu, não vi ninguém falando. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise nesse sentido, no sentido geral do debate. Eu já fiz alguns reacts, né? Já gravei alguns vídeos para o meu Instagram, reagindo a algumas coisas, a alguns pontos do debate. Você pode ver lá no meu Instagram, @saulobaixar. Inclusive, se você não conhece, não segue, segue lá. Você vai ver esses vídeos. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que talvez esse já seja o ponto principal. Quando entra um protestante, um evangélico, qualquer classificação que você queira dar, contra um católico num debate, esse debate não é especificamente sobre os temas que são propostos. Os temas que são propostos são sempre fatores acidentais dentro do debate. Na verdade, o que está entrando em debate são duas formas de pensar e de ver a estrutura do cristianismo como um todo. Para exemplificar isso, eu vou te mostrar duas coisas que você vai ver constantemente sendo repetidas ou frequentemente sendo mencionadas dentro de um debate católico e protestante. O católico sempre vai repetir muito a igreja. O protestante sempre vai repetir muito a Bíblia. Então, eu digo assim, as palavras mesmo, sabe? Desculpa aí a coriza, mas enfim, acontece. Então o protestante vai o tempo todo falar, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E o católico vai dizer, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é isso, a igreja é aquilo. E só isso já manifesta uma diferença muito grande entre um católico e um protestante na sua maneira de pensar a fé. Porque um católico ele vai pensar a fé tendo por base a igreja, e quando você tem por base a igreja, não é a igreja como sendo um CNPJ, uma empresa, uma coisa humana. E isso, para o ponto de vista protestante, já é muito difícil de compreender. Então, como é que um católico pensa, né? Você que de repente aí é evangélico, está assistindo esse vídeo, entenda o seguinte: o católico pensa na igreja não como uma instituição humana. Deixa eu tomar um café aqui. Mas como uma continuidade de Cristo na história. E eu sei que muitos protestantes pensam assim, mas eu concordo com isso. Eu só não concordo que ela seja visível, né? É uma igreja invisível. O corpo de Cristo é místico e invisível. Para o católico não é assim. E por que não é assim? Vou te dar um exemplo bíblico disso. Quando Paulo, o apóstolo, mas naquele momento Saulo, né, perseguiu os cristãos. Perdão pela tosse, gente. Acontece. Não vou cortar o vídeo, não. Quando Saulo de Tarso está indo perseguir os cristãos e ele vai para Damasco, Jesus aparece para ele e, nessa ocasião, Jesus já havia subido aos céus. Ele aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Repare que ele não fala, por que você persegue os meus seguidores e os meus discípulos? Ele fala, por que me persegues? Ele toma aquilo para ele. Quem eram aqueles a quem Saulo perseguia? Era a igreja. Eram os membros da igreja. Era a igreja cristã. Então, isso revela para nós, e revela mesmo, porque Jesus não se engana nas suas palavras, ele sempre usa a palavra com a maior precisão possível. Lembre-se, ele é nada mais nada menos do que a palavra de Deus. Então, quando ele fala, porque me persegues, ele está revelando a nós que quando você tem um tipo de relação com a igreja, aquele tipo de revelação revela o tipo de relação que você tem com Cristo. Ou seja, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Rejeitar a igreja é rejeitar a Cristo. Ouvir a igreja é ouvir a Cristo. Inclusive, esse último exemplo que eu dei, ele também é um exemplo que Cristo dá, é um exemplo bíblico mesmo. Jesus diz aos seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, a maneira que você lida com a igreja de Cristo é a maneira que você lida com Cristo. É assim que o católico entende igreja. É por isso que ele fala igreja o tempo todo. Quando ele fala igreja, ele está falando Cristo. Entende? Mas o Cristo não é visível. Onde ele é visível? Na sua igreja. Ele é visível na sua igreja, na continuidade
histórica da sua igreja. Apesar de que, dentro da igreja, existe sim uma distinção, e aí entenda a palavra distinção aqui também. Eu não estou dizendo que essa distinção ela é tão real assim, mas existe a distinção entre a igreja dos homens, no sentido institucional moderno, sabe? Cargos e tudo mais. E existe a igreja mística. De novo, essas coisas não são realmente separadas. Eu estou separando aqui a fim de explicar. Então, a parte negativa da igreja, a parte onde as coisas ruins acontecem e já aconteceram, é a parte humana, no sentido em que onde os homens devem corresponder a Deus e não correspondem, sabe? É nesse sentido. Mas a igreja mesmo é isso, é a continuidade de Cristo. Quando um protestante fala a Bíblia, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer aquela palavra de Deus imutável a qual nós temos acesso quando pegamos uma Bíblia e abrimos para ler. De fato, aquelas palavras são imutáveis, de fato, aquilo ali é a palavra de Deus, de fato, nós não devemos reduzir ou esquecer ou viver a nossa vida como se a Bíblia não existisse e como se ela não desse para nós uma direção. O problema é, essas duas visões, elas entram em choque precisamente porque uma delas tem um elemento faltante. E eu nem preciso dizer qual. Né? Qual dessas visões tem um elemento faltante? O elemento faltante está na visão protestante. Por quê? Isso aqui não é nenhum tipo de ataque, tá? Isso aqui é um simples fato. Se você analisar, você vai ver que é assim. Qual é o elemento faltante na fé ou doutrina protestante ou protestantes? Né? Porque existem várias. Qual é o elemento faltante? O elemento faltante é a própria origem da Bíblia. E eu sei que você vai pensar assim, não, mas a origem é Deus, a origem é o Espírito Santo. Sim, Deus é a causa, né? É dele que sai a palavra. Mas como é que a palavra saiu de Deus e se tornou esse objeto? Passou por mãos humanas. Ah, não, mas foram inspirados por Deus. Sim, as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus. Só que muitos livros foram escritos. E aí isso aqui não é de fé, isso é história. Muitos livros foram escritos. Como é que a gente sabe quais são inspirados por Deus e quais não são? Como é que a gente tem certeza que a Bíblia foi compilada, foi colocada, os livros ali, né? Porque Bíblia significa os livros. Biblion, livro. Bíblia, livros, no grego. Então, como é que a gente sabe que são esses livros e não são outros? Né? Vamos pegar o Novo Testamento, que nas duas Bíblias é igual, na católica e na evangélica. Como é que a gente sabe que são esses livros e não são outros? Porque tinha outros. Tinha outros Atos dos Apóstolos, tinha outros Evangelhos, tinha outras epístolas, várias e várias outras. Todo mundo já ouviu falar no Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, isso e aquilo. Como é que a gente sabe que um é inspirado e o outro não é inspirado? Olha, as pessoas da época tiveram esse discernimento. Como elas tiveram esse discernimento? Cada uma teve o discernimento por si mesma? Não. Levou aproximadamente 5 séculos para que o cânon da Bíblia fosse fechado. 5 séculos. 5 séculos são 500 anos. 500 anos é a idade da história do Brasil, por exemplo. Então, veja quanto tempo são 5 séculos. Durante 5 séculos não teve Bíblia para ler. E a fé dos cristãos era viva, vívida, verdadeira, muito mais do que a nossa. É o tempo dos mártires, lembre-se disso. Então, como é que eles recebiam a fé? Eles recebiam a fé através da igreja, através da pregação que foi sendo transmitida, é isso que nós chamamos de tradição, e que foi sendo escrita. E pela base nesta tradição e na escrita herdada dos apóstolos, né, ou de outros autores que nós não sabemos quem é, por exemplo, a carta aos Hebreus, né, que se atribui a Paulo, mas não dá para ter certeza que foi ele. Então, como é que a gente sabe que aquilo ali é inspirado, aquilo lá não é? Com base nesta tradição, nessa transmissão. Tradição não é, e isso estava no debate, né, isso entra em todo o debate entre católico e protestante, tradição não é simplesmente costume. Não é a mesma coisa que costumes ou que mudanças, coisas que a gente vai mudando e adaptando. Não. A tradição católica, o sentido católico cristão, é o sentido da transmissão do evangelho. É aquilo que Jesus mandou fazer, né? Ide e pregai. Pregar o quê? Essas palavras imutáveis que eu vos ensinei. Essas verdades que eu vos ensinei.
isso deve ser transmitido. São diversas passagens na Escritura onde o próprio Paulo diz, né? Eu vos preguei eu vos transmiti aquilo que também recebi. Buscai as tradições, não se afaste das tradições. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, assim, com isso, dizendo isso, eu não estou diminuindo a Bíblia. Na verdade, o peso da Bíblia e a sua verdade está não só no seu conteúdo, mas na sua própria formulação. Quer dizer, nós cremos na Escritura não somente pelo seu conteúdo, mas também pelo modo como ela foi formulada. Ela foi formulada saindo da tradição. Não saindo como que se afastando, mas saindo como um filho sai da mãe. Sabe? Sendo fruto da tradição. O fruto da tradição é a Bíblia. Ela não pode ser base para si mesma. Como não pode ser base para si mesma se o conteúdo dela é verdade? Não, o conteúdo dela é verdade, mas como você sabe que é verdade? Ah, porque Deus disse sim. Você não viu Deus falando, sabe? Não pule etapas. Não queira fazer isso. Deus não chegou para você e revelou para você que essa escritura aqui é verdadeira. Isso aconteceu com Maomé, isso aconteceu com os mormons, entendeu? Isso não acontece no cristianismo. Isso não é uma verdade de fé no cristianismo. O processo cristão da Bíblia é o processo da vida na igreja. Igreja nesse primeiro sentido que eu expliquei no início do vídeo. Afastar isso é, inclusive, descredibilizar a Bíblia. Se a Bíblia não vem da tradição, se a Bíblia não vem da tradição, da transmissão do Evangelho, então ela vem do quê? E aí é fácil você condená-la, dizer que tem erros, dizer que ela foi editada. Tem até cristãos que pensam assim, protestantes e católicos. Protestantes e católicos, já vi os dois falando as mesmas coisas. Ah, não, a Bíblia tem erros, a Bíblia foi editada diversas vezes, a igreja manipulou, fizeram isso, fizeram aquilo. Isso não é verdade. Não é verdade. São apenas más compreensões das pessoas, ignorância das pessoas que não são capazes de entender aquilo que é a profundidade das Escrituras. Então, num debate, sempre vai ter essas duas visões, e a visão protestante tem uma vantagem. Qual é a vantagem da visão protestante? Não depender, e aqui eu não quero ofender ninguém, mas ela não depende de fundamentar de onde vem a sua autoridade. Ela não depende de fundamentar isso. Então, é muito fácil para um protestante dizer qualquer coisa com a suma autoridade, porque ele está falando da Bíblia. E ninguém duvida da autoridade da Bíblia. Absolutamente ninguém. Mas é preciso dizer que, para que a Bíblia tenha autoridade, ela tem que estar... essa autoridade tem que ter vindo de algo antes, que inclusive reconheceu aqueles textos como verdadeiros, como inspirados por Deus. E isso o católico faz, mas dá um trabalho fazer isso. Não é tão rápido quanto simplesmente dizer, está na Bíblia, está na Bíblia. Não, você tem que dizer o processo histórico. Lembre-se, a Igreja Católica é velha. Ela é muito antiga. Ela tem história mesmo. Sabe? Ela não tem 500 anos. A Igreja Católica tem 2000 anos. Então, você analisar qualquer ponto da fé, ele vai estar ligado a vários outros pontos e a vários processos históricos que levaram a maior e mais profunda compreensão daquele ponto a que você se discute. É muito diferente de você pegar um versículo e querer fundamentar uma coisa da fé em um versículo ou em uma passagem. É muito diferente. O fundamento católico, ele sempre vai remeter a um processo. O fundamento protestante, ele sempre vai remeter a uma interpretação. E dá muito trabalho quando você vai discutir com uma pessoa e ela tem essa facilidade. Quer dizer, ela nada exige dela um fundamento mais profundo. E aqui não estou dizendo que os protestantes são rasos, eles não são inteligentes, ou isso ou aquilo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não precisa fazer um processo tão profundo quanto um católico precisa fazer. E por isso deu uma vantagem, porque é muito mais fácil você falar uma coisa e falar outra coisa e falar outra coisa e aquilo está automaticamente fundamentado. Porque você está numa premissa de autofundamentação na qual você disse e está na Bíblia, pronto, bateu. Se bateu, é verdade. Falei uma coisa, não está na Bíblia, não bateu. Não bateu, não é verdade. É muito mais fácil defender qualquer coisa assim. É muito mais fácil. E isso pode ser feito com qualquer livro.
Qualquer livro vai se comportar dessa forma. Se eu chegar aqui e falar uma coisa e a coisa está na Constituição e eu falo que aquilo é constitucional, bateu, é verdade. E eu falo que não está na Constituição, não é constitucional, pronto, não é verdade. Entendeu? Então é muito simples fazer isso. Mas uma fé, ainda mais a fé cristã, que não é somente um conjunto de doutrinas, mas é um acontecimento antes de tudo, e é preciso relembrar isso, a fé cristã não é um livro. E a fé cristã também não é a formulação da doutrina disso e daquilo, ou explicações do catecismo que a igreja foi fazendo ao longo dos tempos. Não. Isso é a explicação da fé. Isso é explicitação da fé. A fé cristã é no acontecimento de que Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou. E de tudo aquilo que ele falou. A fé cristã é, antes de tudo, um acontecimento. Certo? São milagres e acontecimentos. As explicações desses milagres e acontecimentos e da profundidade dos ensinamentos de Cristo, isso sim vai gerar um catecismo, vai gerar um dogma, vai gerar essas coisas, que na verdade não entram em contradição e não são invenções, são aprofundamentos. E vai gerar a própria Bíblia, que é um registro ao mesmo tempo histórico, profético, de tudo isso que aconteceu, que ia acontecer e que ainda vai acontecer. Mas são instrumentos para a nossa compreensão de um fato, de um acontecimento. O acontecimento cristão. É a única religião onde ela é todinha constituída de fatos. Não são ensinamentos vazios, né, como essas coisas espiritualistas, sabe? Não é assim. O cristianismo é extremamente racional. E quando você coloca um instrumento para ser a base do cristianismo, ou seja, você inverteu a ordem. A Bíblia é um instrumento, ela não pode ser a base do cristianismo, porque a base é o acontecimento. Ou quando você usa... os católicos também fazem isso, quando usam o catecismo. Uma coisa não está no catecismo, ou então a igreja não falou sobre isso claramente ainda, então não posso crer, não sei o que, não posso me posicionar. Não, isso não funciona assim. Isso é instrumentalizar uma coisa que deveria servir para a nossa maior compreensão dos fatos contra os fatos. Isso não se faz, não se deve fazer. Então, num debate contra um protestante, e isso aconteceu nesse debate, né, eu acho que isso foi um pouco uma falha do padre, que é o quê? Não desmascarar este princípio. O pastor, de certa forma, venceu sem precisar ter razão. De certa forma, ele venceu. Em alguns momentos do debate, ele foi absolutamente massacrado, né? Não teve como dizer que ele imperou. Mas teve outros momentos do debate onde eu acho que até pelo cansaço mental e físico de você ter que ficar fazendo esse jogo e refazendo, sabe, desfazendo nós e erros, que o cara vai colocando ali muito rápido, eu acho que o padre se cansou um pouco. Isso é até visível na expressão dele. E meio que, sabe, encheu o saco. E é isso que acontece em todo debate entre católico e protestante quando você erra em não desmascarar o princípio errado. Qual é o princípio errado? O princípio de que a Bíblia fundamenta tudo. Porque a Bíblia não fundamenta tudo. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. João, o Evangelho de João, no último versículo do Evangelho de João, ele diz, olha, muitas outras coisas foram feitas ainda por Jesus. Livro algum seria capaz de conter. Se a gente fosse escrever, não caberia livros no mundo. De tantas coisas que foram feitas. Então, o que ele está dizendo ali nas entrelinhas? Mas, obviamente, né? É nas entrelinhas, mas é óbvio. Né? Você conclui que tudo que está escrito aqui é um resumo para que vocês creiam. Tem até uma passagem que fala isso, não sei se é nesse livro. O que foi escrito é para que creiam. Ou seja, foi escrito com um objetivo. Para que creiam. Para que vocês entendam o essencial, mas muitas outras coisas foram feitas e ninguém tem dúvida disso. Agora, essas muitas outras coisas, algumas delas e algumas compreensões não estão na Bíblia. Por exemplo, Trindade. Existe ali várias passagens que remetem à Trindade, mas não existe claramente, por exemplo, a palavra Trindade. Não está lá. Não tem na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, não tem. Absolutamente não. No entanto, essa é, né, a parte mais alta da nossa fé. É a maior revelação de todas, que Deus é unitrino. Essa é a maior revelação da fé cristã.
e não está na Bíblia. Como é que uma coisa assim não está claramente na Bíblia? E aqui, quando eu digo claramente, eu estou me referindo de fato à palavra, à explicação clara. Eu sei que isso está na Bíblia, tá? Eu sei que está na Bíblia, eu sei que está lá em diversos pontos, mas está sinalizado, não está explicitado. Tá? Não está explicado assim, ó, a doutrina é essa. Existe Deus, e Deus é um só em 3 pessoas distintas, mas que têm a mesma natureza divina. Não está escrito assim. E o fato da igreja ter maturado esse ensinamento e deixado dessa forma, ou seja, essa explicação mais visível dessa realidade, né, não entra em contradição com a Bíblia. Pelo contrário, só enriquece ela. Então, Deus não deixou para a gente, né, a ordem ir de escrever, e deixou ir de pregar. Só que a pregação pode ser mesmo escrita. E os apóstolos tiveram essa inspiração. Foi o Espírito Santo que inspirou a fazer isso. Não é uma contradição ao que Jesus disse, mas existem pessoas que esquecem-se disso. E se você vai se propor a entrar num debate com um protestante, você precisa pontuar essa verdade. Você precisa pontuar que, antes de qualquer discussão, ele vai tomar como fonte uma coisa que não é fonte sequer de si mesma. A velocidade com que um protestante tem para argumentar e jogar perguntas, principalmente perguntas, né, vai obstruir o debate. Inevitavelmente, porque vai sair de um tema e vai para o outro, vai sair de um tema e vai para o outro, vai sair de um tema e vai para o outro. Às vezes, numa única fala do evangélico e do protestante, ele vai levantar tantas perguntas que ou o debate, ou outra pessoa do debate vai ser vencida pelo cansaço, ou ela não será capaz de responder e vai parecer que o outro ganhou, que é o que acontece. Outro ponto também interessante é a eloquência. Isso já era usado desde Lutero. E eu vou falar de Lutero mais ainda. Mas a eloquência protestante, por de fato ser um protesto mesmo, né, ela também parece fazer com que o debate tenha sido vencido. Por quê? Se vocês forem analisar lá no vídeo, né, o pastor fala assim, não, mas é só Deus que perdoa os pecados. Você concorda comigo? É só Deus que perdoa os pecados. Não, é só Deus que isso. A Bíblia diz isso. Você concorda que isso está na Bíblia, né? Então, quer dizer, ele fala de um jeito, até a entonação da voz mesmo, ele fala de um jeito que a ênfase que ele dá numa determinada verdade, que é sim verdade, é verdade, faz parecer que o fato daquilo ser verdade, qualquer aprofundamento ou explicação desta verdade, de maneira um pouco mais complexa do que a simplicidade dessa afirmação, faz parecer que qualquer coisa que você acrescente a esta afirmação, ainda que concorde com ela, é falsa. Isso é uma técnica de debate. Isso é vencer sem precisar ter razão. Políticos fazem isso. Pessoas fazem isso em diversos tipos de debate, né? Até os ateus. Então, isso é jogo sujo. Não é um argumento real. Não é um argumento real. Outra coisa interessante, né, é que um protestante, normalmente, os protestantes hoje em dia, da maior parte das denominações, não estão nem aí para o Lutero. Tá? Não estão absolutamente nem aí para o Lutero. O próprio pastor falou isso no vídeo. Eu não venho aqui para defender Lutero, eu não sou partidário de Lutero, isso e aquilo. Pode criticar ele à vontade. E é verdade. Por quê? O protestante, como eu disse, ele vai se basear na Bíblia. Ele não tem noção histórica. Por mais que ele possa ter alguma noção histórica, ele não tem noção histórica, por exemplo, da formação da própria Bíblia. Não tem. Não tem. E o católico tem, ainda que ele não seja muito bem formado, ele tem essa noção. E ele sabe que quando você vai argumentar ou debater, por mais mal formado que seja o católico, ele vai querer voltar ao início da questão, como aquilo se originou para chegar até aqui agora, é o status questiones. Por quê? Porque não existe discussão se você não sabe como é que a coisa começou. Né? Tem 2 pessoas discutindo. Você precisa entender a coisa antes de você resolver a coisa. Então, por isso que o católico sempre insiste em falar do Lutero, sempre insiste. E o protestante sequer entende isso. Eu sei disso por experiência, porque quando eu era protestante, eu discutia com um garoto lá da minha sala, na escola, que era super católico. E aí ele ficava falando do Lutero, eu falava, cara, não tô nem aí pro Lutero, entendeu? Eu nem sei quais são as 5 solas.
Eu sabia, tá? Mas eu tô aqui dizendo o que uma pessoa normalmente vai experimentar, né? Eu não sei nem o que são 5 sols, não sei o que são os 95 teses, sabia nem que Lutero era padre. As pessoas protestantes, a maioria, principalmente aqueles que, sabe, estão ali na igreja desde sempre, vão na igreja, naquela mesma igreja desde sempre, é de família protestante, elas não conhecem isso. Elas não conhecem a história da época. O que elas conhecem são aqueles fatos meio que romantizados sobre Lutero, né? Por exemplo, não, Deus levantou ele contra a corrupção da igreja, né? Deus colocou ele ali para ele resolver este problema, assim como levantou aqueles homens na Bíblia. É sempre essa ideia um pouco romantizada. Mas nunca leram uma obra dele, nunca leram uma carta dele, nunca leram nada dele. Não sabem nem que ele era devoto da Virgem Maria e que defendia a sua virgindade perpétua, né? Entre outras coisas, tá? Entre outras coisas. Então, o desconhecimento de Lutero, por exemplo, não interfere em nada para um protestante dentro do debate e interfere em tudo para um católico, porque na lógica do católico ele sempre vai querer bater no Lutero. E isso sempre vai dar ruim para ele, porque não adianta. Então ele está atacando uma coisa que, de fato, realmente é ali que você tem que atacar. É ali que faz sentido o debate, o princípio do debate, pelo menos. Porque é ali que ele começou. E as ideias que todo protestante tem vieram deste fato, saiba ele disso ou não. E na maioria das vezes ele não sabe. Mas o católico vai atacar isso. E o protestante não está nem aí para isso. Então não vai ter efeito, não vai surtir efeito. Entende? Então, de um lado, para o católico que está assistindo o debate, o padre está arrasando. Nossa, o padre está saindo muito bem, ele está argumentando muito bem, ele tem fatos, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem história, filosofia, ele está usando termos filosóficos, aquilo ali é verdade, não é simplesmente uma terminologia humana que foi criada para qualquer coisa. Não. Mas o protestante tem a vantagem da sua simplicidade extrema, no sentido de que simplicidade simplória mesmo. Ele resume coisas altíssimas ao simplesmente estar na Bíblia ou não estar na Bíblia. Está na palavra ou não está na palavra. Isso de forma eloquente, faz parecer que é verdade, que tem que ser assim mesmo, que se não for assim não está certo. Então ele tem a absoluta vantagem. Se você não desmascara isso no início, você já perdeu, porque você já entrou no jogo dele. Então o católico assistindo o debate está falando, nossa, o padre está arrasando. E o protestante assistindo o debate está falando assim, o padre não está falando nada com nada, parece que ele está falando uma coisa que não tem nada a ver. Na cabeça de um protestante normal, o que tem a ver filosofia com a Bíblia, entendeu? O que tem que explicar o que Jesus disse com a filosofia, com o negócio de isto é o meu corpo? Se ele falou memória, bom, então é lembrança. O que tem a ver eu estudar grego para eu saber isso? Está escrito na palavra, eu estou vendo aqui, eu pego a Bíblia e está lá, lembrança, memória. Memória. Então é lembrança. Ele não sabe que isso é o princípio da livre interpretação, que vem lá de Lutero. Aí o padre vai e ataca isso, mas para ele isso não tem nada a ver. Porque é tão normal para ele, isso é tão verdade para ele, isso é como o peixe que está dentro d'água, sabe? Isso é tão normal para ele que não faz sentido uma pessoa falar de Lutero, não, porque para ele sempre foi assim, a coisa sempre foi assim. Você não fazer isso, você é burro, entendeu? Peraí, o padre está olhando, está realmente acreditando aqui que Jesus quis dizer que era a carne dele. Jesus é canibal? Vocês não sabem o que é uma metáfora? Jesus utilizou metáforas o tempo todo. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho. No entanto, ele não é um caminho, ele não é uma planta. Isso aqui não é a carne dele, isso aqui representa. Isso aqui simboliza. Eu sei que a própria Bíblia nega isso, né? Você vai lá em João 6 e Jesus reafirma: verdadeiramente, meu corpo é comida. Verdadeiramente, a minha carne é uma comida, o meu sangue é uma bebida. Ele fala, em verdade vos digo. Amém, amém. É verdade, em verdade vos digo. Minha carne é verdadeiramente comida. No entanto, como ele não tem permissão de olhar para uma outra esfera, um outro escopo do conhecimento humano para analisar essas palavras, ele tem que se apegar a essa simplicidade. Ele não consegue entender o sentido mais profundo, que é exatamente o mesmo erro dos fariseus. O mesmo erro dos fariseus. Os fariseus se apegavam com essa simplicidade simplória, essa falsa humildade de seguir estritamente, né, aquilo que Deus colocou,
só que com a lei. A Bíblia do fariseu era a lei. Entenda a Bíblia aqui no sentido que eu estou usando, tá? Não estou demonizando a Bíblia, nem a lei. O que eu estou demonizando é você pegar o objeto e inverter a religião àquele objeto. A lógica do judaísmo passou a ser a lei, e não a preparação para a vinda do Messias. Assim como a lógica do cristianismo passou a ser a Bíblia, do cristianismo protestante, e não a autenticidade do fato. Quando eu digo autenticidade, não estou dizendo que eles não acreditam no fato, estou dizendo que eles não olham para o fato, eles olham para um instrumento de transmissão deste fato, e que é, entre todos os instrumentos, o menor. A Bíblia é, por natureza, o menor instrumento. O maior instrumento tem que ser a tradição. A tradição é como se fosse o tronco e a Bíblia é como se fosse o galho. Sentar no galho e dizer não existe tronco é cair. É cortar o galho no qual você se senta. Então, se você não vai para o debate e desmascara isso na primeira etapa, acabou o debate, você já perdeu. Entende? Não existe debate, porque os dois não estão falando da mesma coisa. Qualquer tema que for debater, qualquer tema que for ser debatido, vai ter sempre implicitamente esse jogo de uma simplicidade extrema, de que nós estamos seguindo a autenticidade da simplicidade de Cristo, e do outro lado que está sempre acrescentando coisas, está sempre colocando coisas desnecessárias, interseções entre Deus e o homem que são desnecessárias. Não, eu vou direto para Deus. O véu se rompeu. Não tem que ter igreja, a igreja não tem que ser assim, intercessor, não tem que ter santo, o santo não tem que ter intercessor, não tem que ser Maria. Maria era uma mulher que foi escolhida por Deus, mas todo mundo é pecador. Não existe intercessão entre Deus e os homens. Você não, né, é como subir um degrau sem escada. Para o protestante, no fim das contas, é isso. Ele não percebe e não consegue perceber que não é a igreja. Não foram os católicos que inventaram essas coisas. Olha, não são os católicos que inventaram de, por exemplo, honrar Nossa Senhora, honrar Maria. Foi Deus que quis assim. Foi ele que honrou primeiro e ninguém será capaz de honrar mais do que Deus, que tem todo o poder para surgir entre a humanidade, surgir adulto se ele quisesse, e escolheu nascer e foi, né, a única pessoa na história que pôde escolher a sua mãe, e escolheu e fez ela perfeita, com todos os atributos que ele quis colocar. Então, foi ele que a honrou primeiro. Se nós honramos a Maria, se nós honramos Nossa Senhora, assim como os santos, nós honramos por quê? Porque Deus honrou primeiro. Nós não temos que ser imitadores dele. Temos que ser imitadores de Jesus em tudo. Jesus amou sua mãe, honrou sua mãe. Ah, não, mas ele não pediu intercessão dela. Ah, não, mas ninguém tem que pedir intercessão. Não, os católicos exageram. Maria fica maior do que Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Se nós temos, e um santo é isso, a vida divina em nós, leia 2 Pedro e você vai ver isso. Se nós temos a vida divina em nós, isso só engrandece o Senhor. Só engrandece. Pense na criação como se fosse um artista pintando. O que o diabo fez quando ele fez o homem pecar? Ele foi lá e esfregou tudo, estragou a pintura, entendeu? Misturou tinta que não podia. Nós somos como que uma pincelada. Nossa vida é como uma pincelada. É rápido e passa logo. Se você for um instrumento, se você não resistir, sabe? Imagine que o pincel pudesse tremer e resistir ao pintor. É isso que você faz quando você peca, né? E aí sai mais ou menos você. Sabe? Sai um você mais ou menos. Isso não pode ir para o céu. Por quê? Porque você não deixou você ser uma obra conforme Deus queria. Você saiu inferior, você vai para o inferno, que é um estado inferior, ínferos, inferno. Agora, se você se deixou ser um instrumento na mão de Deus, Ele vai fazer com que a sua vida seja perfeita. Não estou dizendo que não vai ter erros, pecados e tudo mais, mas Ele pode te aperfeiçoar a tal ponto que você pareça muito com aquilo que Ele quis fazer quando Ele fez você. Isso é um santo. Mas se eu não creio que Deus é capaz de fazer isso em mim, então a religião cristã é o quê? O que é a religião? O que é a morte de Cristo? É Ele ter vindo, morrido, sofrido, sendo sido perseguido, humilhado e tudo mais,
só para, no fim das contas, olhar para mim e me jogar uma capa de justo, dizer assim, não, toma aqui, ó, você não é justo não, mas deixa eu te justificar aqui, dizer que como se você fosse. O pastor disse no debate que esse é o ponto fundamental da diferença entre católicos e protestantes. Em parte eu concordo com isso. Porque essa é uma diferença fundamental do poder de Cristo, de quem ele é, na compreensão de quem é Jesus. Ou Jesus faz esse serviço pela metade, sabe? Ele não é capaz de tirar o pecado de nós e nos aperfeiçoar de verdade, nos dar a vida divina de verdade. Ou melhor e mais perfeito, ele é mesmo. E nós de fato podemos ser perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Palavras de Cristo. Podemos ser. Nós católicos acreditamos que a transformação e a justificação de Deus em nós não é simplesmente uma coisa aparente, mas é verdadeiramente, de dentro para fora. Você fica melhor, você fica santo. Você vai fazer como Paulo, como Pedro, que passava e a sombra curava a pessoa. Por quê? Porque não é Pedro e Paulo, é a presença de Deus nele. É a presença de Cristo nele. É ele que completou na sua carne aquilo que faltou à paixão redentora de Cristo. O que faltou à paixão redentora de Cristo? A minha participação, a minha adesão, a minha morte e ressurreição em Cristo. Como é que eu tenho essa vida de Cristo, essa morte de Cristo, essa ressurreição de Cristo em mim, a vida dele em mim? Tomando e comendo daquele pão que é a sua carne, porque sua carne é verdadeiramente comida, seu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come e bebe desta carne tem a vida eterna. Ele permanece em nós e nós nele. Nós cremos nisso de verdade. Se isso fosse simbólico, seria uma tragédia. Você ser capaz de pensar em algo tão bom, tão excelso, tão verdadeiro e Deus não ter querido fazer. Ou não ter sido capaz de fazer. Se é bom, se nós conseguimos ver isso e pensar que é bom, e Deus mesmo assim não quis fazer, então ele não é perfeito. Ou pior, ele quis fazer, mas ele não pôde fazer, então não é todo poderoso. Então não acreditar nessas coisas, não acreditar que a santidade é possível, que a Eucaristia é real, e que a igreja de fato perpetua a palavra de Deus de forma inerrante, porque tem o Espírito Santo. Não acreditar nessas coisas é não acreditar no cristianismo. É escolher do cristianismo aquilo que mais te aprouve, aquilo que mais te fundamenta nas suas opiniões. Mas a fé é feita pela renúncia. É por isso que é tão comum, infelizmente, é tão comum em igrejas protestantes, e eu já ouvi isso várias vezes. Não, você tem que ir na igreja que você se sente melhor. Quer dizer, a fé virou um assentimento das paixões, um assentimento dos seus sentimentos, uma concordância com concordar comigo. E não é assim. O cristianismo é feito de uma renúncia desta vida para uma vida melhor. E é isso que Jesus veio anunciar e transmitir. E como ele escolheu transmitir isso? Ele escolheu transmitir isso através dos membros da igreja, através da sua própria igreja e através de sinais sagrados que realizam aquilo que simbolizam, que são sacramentos. Jesus sempre faz uma cura usando algo de material. Ele vai curar o cego, ele cospe no barro, ele pega o barro, passa no olho e aquilo lhe cura o cara. Ou no Antigo Testamento, né? O sujeito sai de um reino distante, vai até o profeta do Senhor, todo cheio de lepra, ele fala assim, não, vai lá, se banha no rio 7 vezes lá que você vai ficar limpo. E o cara fica bravo. Mas como assim? Eu vim de tão longe, você não vai nem sair para me ver? Ele mandou um servo para dizer que é para me banhar no rio. Na minha terra também tem o rio, tem o Farfar, por que eu vou ter que me banhar no Jordão? E aí o servo dele fala assim, olha, você já não veio de longe? E ele não pediu uma coisa simples, por que você não faz? É mesmo, né? Aí ele vai lá e se banha e fica curado. Quer dizer, Deus realizou ali um milagre por uma coisa material e através de um modo simples. Olha que coisa simples que é aquele milagre do paralítico, né? O paralítico não andava, Jesus fala para ele levantar, ele levanta e anda. Coisa simples fazer isso, né? Todo mundo faz. Não. E por que ele fez isso? Ele fez isso para sinalizar outra coisa. Vai lá ler a passagem que você vai ver. Ele falou, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus ficaram revoltados. Não, só Deus perdoa pecados. Igualzinho o pastor.
Só Deus perdoa pecados. Como é que você está perdoando os pecados? E o pior, eles nem falaram isso, eles pensaram. E Jesus falou assim, por que vocês estão pensando assim? Por que pensais isso em vossos corações? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, levanta e anda. E o sujeito levanta e anda. Quer dizer, é tão simples. Ele falou uma frase, perdoados estão os seus pecados. E falou outra frase, levanta e anda. E o sujeito levantou e andou. Então ele perdoou ou não perdoou os pecados? Perdoou. Agora, se Jesus chegasse para outra pessoa, para um dos seus apóstolos, e falasse assim, olha, agora eu te dou o mesmo poder. Se você falar para uma pessoa assim, perdoados estão os seus pecados. Os pecados dela estão perdoados. Se você falar, não estão perdoados, eles não estão perdoados. Jesus seria capaz de fazer isso? Óbvio que seria. Óbvio que seria. E pior, ele fez. Pior não, melhor, né? Ele fez. Ele fez isso. Isso está na Bíblia. Jesus ressuscitado aparece em João 20, 22 e fala para os apóstolos, sopra sobre eles o Espírito Santo, ou seja, transmite a graça e o poder e diz assim, aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Ou seja, quem vocês perdoarem os pecados, a pessoa vai ficar perdoada mesmo. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo. É o poder de Deus, é Deus perdoando, através deles. Aqueles a quem vós não perdoardes os pecados não serão perdoados. Então o que ele está dando para os discípulos, pelos apóstolos especificamente? Um poder de julgamento. Como é que você vai julgar uma causa que você não conhece? Um crime que você não ouviu. Então a pessoa tem que vir e se acusar. Ela tem que vir e falar qual é o pecado. O que é isso, gente? Confissão, está na Bíblia. É a confissão. Isso está na Bíblia. Precisava estar na Bíblia para a gente crer nisso? Não, por quê? Porque se Deus transmitiu isso, se Jesus transmitiu isso aos seus discípulos, seus apóstolos, eles faziam ou não faziam? Lógico que faziam. Basta você ir lá na história dos discípulos, dos apóstolos e ver se isso era feito. Aí você vai lá e você vai ver que era feito. Vai lá olhar, era feito. Não era exatamente como a gente faz hoje. Por quê? Porque a igreja, com o tempo, ela pode aperfeiçoar ou mudar a maneira, vamos dizer assim, a mecânica de fazer a coisa. Então, por exemplo, a confissão, você não podia se confessar toda semana, como é hoje. E por quê? Justamente para não acontecer o que acontece hoje, que é um abuso, né? A pessoa vai lá, comete pecado, se confessa e nem está arrependida direito, quer dizer, ela nem foi perdoada. Então, a banalização de algo tão extraordinário e grande, né? E aqui vai uma crítica aos católicos de maneira geral, isso me inclui, claro. Nós fazemos pouco caso desta graça, mas ela é real, ela acontece, ela é efetiva. E ela foi querida por Deus. Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. E ele transmitiu essa capacidade, assim como transmitiu a capacidade de, dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer acontecer o mesmo milagre que ele fez aquele dia. Porque se ele diz, fazei isto em memória de mim, e eu já expliquei o que significa memória, mas fazer isto o quê? Isto que eu fiz. Transformar o pão em mim, em minha carne. Transformar o vinho em mim, em meu sangue. Porque se ele fez aquilo ali e depois ninguém mais pode fazer, ele... Poxa, como é que você vai participar da coisa? O cristianismo é um acontecimento e a salvação é participar desse acontecimento. Se você participa da missa, você participa da salvação. Se você participa da missa, você participa daquele acontecimento redentor. Ele não é simplesmente um fato do histórico sobre o qual você lê e escuta um cara falando por 1, 2 horas, depois de ficar ali meia hora, 1 hora, 40 minutos, ouvindo música. Porque é isso que é um culto protestante. Você vai lá, você ouve música e você ouve uma pessoa lendo e falando sobre a Bíblia. Cadê a participação? Ah, não, mas Jesus já fez. Não tem que ser feito novamente, né? O pastor falou isso lá. Você não tem que matar Jesus novamente. Olha, não é matar de novo. Jesus não morre de novo, não. Não é refazer o acontecimento. Ninguém é capaz de refazer. Foi feito uma vez para sempre. Só que a presença de Deus no mundo, ela é atemporal. E a igreja de Deus também é atemporal. Ela é católica. Em que sentido? Católico significa universal. Ela não só está em todos os lugares. Ela está em todos os tempos. Foi através da igreja, da instituição que Deus fez
da Eucaristia, da sua cruz, da sua salvação, de todos esses acontecimentos, e todos eles estão interligados em Cristo, que Deus salvou o primeiro homem que morreu e salvará o último. Foi através desses acontecimentos que a missa, ela resgata, pelo poder do Espírito Santo, resgata aquele acontecimento, o mesmo acontecimento da crucificação e ressurreição de Cristo, ali de maneira sacramental, ritual. E é real isso. E você, quando vai na missa, você está participando da cruz de Cristo. Ali, quando o padre oferece o pão e o vinho, você oferece a sua vida. Ali, quando ele consagra o pão separado do vinho, depois consagra o vinho separado do pão, ali é simbólica, aí sim é simbolicamente, né? A morte, porque um corpo separado do sangue é morte. Mas as espécies consagradas não são símbolos, são o Cristo mesmo. Ele não morre de novo. Ele está inteiro no pão e está inteiro no vinho. E não é mais pão e não é mais vinho. É ele inteiro, em ambas as espécies. E quando você recebe isso, é como ressuscitar com ele. Você recebe a vida dele. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quem come e bebe da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa é a nossa fé. O problema é que discutir isso com alguém que não quer ouvir, discutir isso com alguém que quer simplificar de maneira simplória e farisaica, tomando a Bíblia como um instrumento que fundamenta a religião e não o contrário, não tem como. Não tem condições de você explicar isso aqui para alguém que não está nem aí para ouvir e não é que não está nem aí para ouvir de maldade. Esse é o ponto. Não trate um protestante, um evangélico, como se ele tivesse a maldade de ir contra isso. Não, ele não são todos que têm a maldade farisaica. Tem a prática farisaica, mas não tem a maldade farisaica. O que eles têm é um desconhecimento da verdade. Se você buscar tudo isso que eu falei, você vai encontrar. Se você buscar tudo isso que eu falei, você vai ser levado a um nível mais profundo. Você vai para águas mais profundas. Foi isso que eu fiz, foi isso que me converteu. Eu não mudei de partido, sabe? Não fui para outra igreja onde eu me sentia melhor. Não. Não estava interessado qual igreja estava certo. Estava interessado no que é a verdade. E eu encontrei. A igreja católica não é uma igreja de CNPJ, sabe? Não é uma empresa, não é uma outra coisa, não é um outro jeito de ver o cristianismo. Não. É aquela que traz os fatos. E os fatos são esses. Tudo que eu disse não são interpretações, são fatos. Essa é a nossa fé. Se você gostou desse vídeo, compartilhe no grupo da sua paróquia, compartilhe com alguém que está conhecendo a fé, compartilhe no seu Instagram, me marca lá, faça esse vídeo rodar. Porque assim, esse debate rodou o Brasil inteiro, mas dificilmente a compreensão profunda do que de fato aconteceu nesse debate as pessoas vão ter. A ideia profunda do que é um debate, de modo geral, entre um protestante e um católico. Essa é a verdade por trás de todo debate desse tipo. E, pelo menos, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, faça esse vídeo rodar. De repente, até chega, né, nos próprios debatedores, né? Mas faça esse vídeo rodar. Façam que as pessoas conheçam, né, essa parte fundamental que não pode ser esquecida nunca. E se você é alguém que está buscando a verdade, se você, de repente, está num processo de conversão, ou vendo esse vídeo, começou a ficar curioso a respeito da Igreja Católica, conte com a minha ajuda, procure a minha ajuda, pode me mandar mensagem lá no Instagram, @sauloboixá, que eu vou te ajudar, eu vou te guiar para que você, né, conheça e consiga fazer o estudo adequado, né, a compreensão adequada das questões. E caso você seja católico, queira se aprofundar, ou não é católico, mas quer se aprofundar, você pode procurar também o meu atendimento pessoal. Eu faço um atendimento pessoal que é a minha consultoria. Vou deixar o link aqui, caso você queira, né, e falar diretamente comigo, por vídeo mesmo. Eu vou estar te ajudando nas suas questões. Basta você se inscrever na minha consultoria. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem outros vídeos importantes para você. Vídeos como esse, aulas, verdadeiras aulas, né? Aqui já vai para 50 minutos. Uma verdadeira aula e gratuito. Um conteúdo que você não vai ver em outros lugares ou dificilmente vai ver. Então se inscreva, compartilhe o vídeo, deixa um like e comenta aqui o que você achou do debate, o que você achou desse vídeo, se o vídeo enriqueceu a sua compreensão a respeito de debates como esse.
Enfim, quero ouvir vocês, vou ler todos os comentários e vou estar respondendo também. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Até mais.